Gente, hoje é um episódio muito especial do Number One Cast. Eu tenho aqui comigo uma pessoa que eu admiro assim muito e que eu vi ele começar a sua trajetória dentro da Rinode. É o nosso querido Imperial Five, Elton Shiro. Ele é descendente de japoneses, skatista, ex-funcionário público na área do judiciário, pai de 2 filhas lindas e hoje é um dos maiores líderes, mais respeitados e mais bem-sucedidos do marketing de relacionamento no Brasil. E eu arrisco a dizer também que é um dos líderes também mais bem pagos do país. Além disso, o Elton, ele é reconhecido como um grande estrategista nato. Alguém que construiu uma das maiores redes do país. E também de mais 8 países também, além do Brasil. E o mais interessante é que eu estava presente no evento em que ele conheceu a empresa e o nosso presidente. Eu vi aquele primeiro brilho nos olhos dele. Hoje, 13 anos depois, é incrível ver aonde essa jornada chegou, onde essa jornada o levou. Elton, que alegria te receber aqui. É um prazer, assim, muito grande. Seja muito bem-vindo ao nosso Number One Cast. Rosana, boa tarde. Me sinto muito honrado, né? Não poderia recusar esse convite nunca de participar do Number One Cast, porque você faz parte da minha jornada, né? Quando eu conheci esse negócio, como você mesmo falou, foi aqui em Goiânia, em 2012, agosto de 2012. Né? Fui para sua casa, você me recebeu, me explicou um pouco sobre o negócio, como que era a Rinode, que você começou. E de lá para cá a gente tomou uma decisão de fazer esse negócio de maneira profissional. Claro, não fiz nada sozinho, como eu sempre falo, não sou Imperial Five Stars, eu tenho uma organização de Imperial Five Stars, né? Porque nesse negócio você nunca cresce sozinho. Para você ser um master, você precisa, no mínimo, de 3 pessoas junto com você. Então, você sempre vai precisar ter uma organização. Sozinho aqui nós não somos nada. Né? E a gente tomou essa decisão de fazer de modo profissional e fomos agregando boas pessoas nesse longo desses 13 anos que criamos esse resultado para todo mundo. Né? Então, o Imperial Five Star é apenas uma instituição. Eu sou apenas o Elton, líder que trabalha todos os dias, um consultor que represento isso, que é a representação de toda a minha equipe, é esse ranking de Imperial Five Stars. Show demais. Show demais, Elton. Você vem assim de 2 mundos bem diferentes do multinível. Você era funcionário público na área do judiciário, skatista, né? Skatista também, já tinha trabalhado também com multinível, né? E mundos assim bem diferentes, né? O mundo do skatista, do funcionário público, bem diferente da área do multinível. O que te fez acreditar que a Rinode poderia ser assim o seu caminho? Eu falo assim, tudo é ponto positivo e também ponto negativo, né? Então, eu tive 2 coisas que não ajudam muito. Mentalidade de um funcionário público e também por ser oriental. Oriental é mais tímido, não tem essa afinidade com vendas, com comunicação com pessoas. E o funcionário público, a mesma coisa. Por outro lado, também por ser oriental, eu sempre tive paciência. Entender que as coisas são feitas passo por passo, fase por fase, né? E ter essa paciência e visão de longo prazo. Então, isso me ajudou muito. E o skate sempre me ajudou, porque eu sempre falo, uma dos meus mantras é cair, levantar e tentar de novo. Eu aprendi muito isso aqui nessa jornada com a Rinode, mas isso eu aprendi muito mais andando de skate. Tá? Por isso que eu tenho um livro que se chama Na Vida, o Obstáculo é o Caminho. Porque eu acredito muito nisso.
Skatista é meio louco, né? Em vez dele andar ali tranquilo, ele cria um obstáculo e fica tentando fazer uma manobra naquele obstáculo. E depois que passa aquele obstáculo, sabe o que ele faz? Ele cria um maior. Então, sempre tive essa coisa. Fui criado por uma família de orientais que sempre me ensinou que não precisava ter muito dinheiro para se viver bem. E por ser skatista, eu também viajava na maionese. Quero andar de skate no mundo todo, quero conhecer o mundo todo, andar nos lugares que eu via nos vídeos. E aí, essa conta não fechava, né? Não precisa de muito dinheiro para viver bem, quero viajar o mundo. Porque eu não queria viajar o mundo no modelo hippie, pedindo carona, dormindo em albergue. Não, eu queria ir de ônibus ou de avião, ficar num hotel, água quente, café da manhã. Aí um dia, falei, esse conflito todo, falei, cara, conta não fecha, preciso ganhar dinheiro. Dinheiro é importante, né? Dinheiro não é a melhor coisa do mundo, mas ele é importante. E eu sempre falo, ele tem a importância do oxigênio. Nos dias de hoje, onde a gente vive, dinheiro é igual oxigênio. Existem coisas mais importantes que dinheiro, mas você precisa entender que as coisas mais importantes que o dinheiro não o substituem. É só isso que a gente precisa entender. Não adianta você ir na farmácia comprar um remédio e falar, eu tenho 2 quilos de alegria. Não vai adiantar. Tenho 1 tonelada de felicidade. Felicidade é mais importante que o dinheiro, mas não o substitui. Para comprar um remédio na farmácia, você tem que levar dinheiro. E isso que a gente precisa compreender sempre. Então, saúde é muito importante, muito, muito mesmo importante. Porque na vida, com dinheiro ou sem dinheiro, nós vamos ter muitos problemas. Mas quando você tem um problema de saúde, você só tem um problema. Todos os demais acabam. Exato. Então, foi um pouco desse espírito de aventura do skate que me incentivou com muito medo, com muita zero habilidades, me arriscar no modelo de marketing de rede e venda direta. Por quê? Eu tinha um sonho e estava vivendo lá já mais de 10 anos como funcionário público, mesmo sabendo que aquela profissão não daria para realizar os meus sonhos, mas a gente sempre acredita que dá. Talvez é isso que está acontecendo com você. Você faz hoje, pode realizar os seus sonhos? Cara, se não pode, não precisa sair, mas você precisa procurar algo que possa também te levar. Foi o que eu fiz. Eu não saí do tribunal. Eu conheci esse projeto, continuei fazendo isso por quase 6 anos em tempo parcial. Quando eu tomei a decisão de pedir uma licença, não foi nem exoneração, eu era duplo diamante. Eu ganhava 4, 5 vezes aqui o que eu fazia meu salário, 4, 5 salários em um mês. Então, aí eu pedi uma licença. Então, sempre fui muito pé no chão, porque eu entendi que esse negócio, desde o primeiro dia, era de longo prazo, que as coisas que valem muito a pena não levam tempo para ser construídas. E eu percebo que, como todo esporte, né, o skate, ele ensina a pessoa a ter disciplina e, aliado a isso, né, a educação oriental também mostra isso, porque a disciplina, gente, ela é fundamental em qualquer área, né? E outra, eu sempre vi você também, Elton, com uma mente assim, estrategista, além da disciplina, da constância, que é muito importante, né? E lá, naquele evento em que nos conhecemos, no primeiro dia, tá? O que mais te chamou a atenção naquele evento que fez você dizer assim para si, é aqui que eu vou construir a minha história? O que mais te chamou a atenção naquele evento? Naquele evento, nada. Eu já vim para fazer. Só vim trazer mais uma pessoa para conhecer. Simplesmente isso. Então, um evento para mim, achei legal, achei que as pessoas eram entusiasmadas, mas eu já estava acostumado um pouco com eventos, grandes eventos de empresas de vendas diretas. Então, o evento para mim
não ia mudar a minha decisão. Se ele fosse maior, se ele fosse menor, se ele fosse mais motivado ou menos motivado. Por quê? A minha decisão já estava tomada. Senão, não teria saído de casa e vindo até Goiânia. Eu não venho para provar as coisas ou para testar. Exato. Então, eu já vim com uma decisão. Então, o que acontecesse aqui, para mim, não ia mudar a minha decisão. Já tinha tomado a sua decisão. Já tinha tomado. Você já veio com a sua decisão tomada naquele primeiro dia. Exato, já tinha tomado. Já tinha, sei lá, um mês de cadastro. Exato. Era só conhecer, realmente. E você já conhecia o mercado. Você já tinha 6 anos, né, de experiência na área, né? 2012, quase 6 anos. Quase 6 anos já de 5 experiência. anos e pouco. Então, Elton, uma coisa que me impressionou em você também, sempre, como eu falei, a constância, né? A disciplina, a mentalidade estratégica também. E você não é daqueles que se empolga, né? Só nos altos, né? Que está ali, sempre ali no equilíbrio, né? Você permanece firme, focado. E isso inspira muitas pessoas, tá? Muita gente. E a verdade é que no multinível o segredo está justamente em continuar quando também ninguém está vendo, né? Então, aquela pergunta, o que você acredita que mais diferencia um consultor, tá, comum de um líder que constrói uma grande rede? Primeiro, a gente precisa um pouco de conhecimento para mudar um pouco a mentalidade. Porque só ação com uma mentalidade, sem ser uma mentalidade de sucesso, a pessoa vai acabar se desviando no meio do caminho. Então, a gente precisa... O que difere uma pessoa? A decisão de ser profissional. A pessoa que fica ali muito mediana, ela é muito amadora. O que o profissional tem? Ele sabe, ele tem a mentalidade que precisa, ele desenvolve as habilidades necessárias e tem muita execução. Essa é o diferencial. Então, fala assim, mentalidade, vamos dizer, uma mentalidade de não sucesso, uma mentalidade errada. Mas as habilidades técnicas, a pessoa até faz alguma coisa, mas provavelmente vai dar errado. Mentalidade correta, habilidades técnicas médias, corre o risco ainda de dar certo. Então, a gente sempre fala, nosso negócio é 90% mentalidade, 10% trabalho. Isso não significa ficar 90% do tempo pensando e 10% trabalhando. Não, é 100% trabalhando, mas trabalhando com a mente apoiando tudo isso, e não apenas trabalhar com esforço físico. Eu sempre brinco, né? Eu falo assim, até duplo diamante, você corre ali, tropeça, bate cabeça na escada, bateu duplo. Você vai muito na força bruta. Depois, você vai precisar desenvolver o quê? Liderança, estratégia, para poder conduzir uma organização. Aí que está o gargalo. Essa é a grande diferença das pessoas que têm grandes resultados da que têm poucos resultados. A liderança. Que a liderança potencializa os resultados. Então, mentalidade correta, mais habilidades técnicas é igual resultado. Né? Mais ação é igual resultado. Agora, mentalidade correta, habilidades técnicas, mais ação e mais liderança é igual grandes resultados. Então, realmente, o que difere o maior resultado do menor é a liderança. E o seu resultado nunca será maior ou igual ao tamanho da sua liderança. Se a sua liderança é 6, seu resultado no máximo será 5. Se a sua liderança é 8, seu resultado no máximo será 7. Então, se hoje você quer ampliar os seus resultados, quer potencializar os seus resultados, você precisa aumentar o tamanho da sua liderança. Isso não é só no marketing de rede, é em qualquer área. Qual político tem mais relevância? O que tem mais liderança? Qual pastor tem maior número de fiéis? O que tem mais liderança? Qual CEO impacta mais? Aquele que tem mais liderança. Exato. Então, a liderança é primordial. E as pessoas têm um conceito, acho que errado, sobre líderes, principalmente no nosso modelo de negócio. Eles confundem líderes com pessoas que têm habilidades técnicas. Não.
Líder é aquela pessoa que é proativa, que faz mais do que lhe paguem. Ela sempre foi proativa. Ela pode trabalhar como gari, como médico, como dentista, como videomaker, mas é aquela pessoa que chega mais cedo, dorme mais tarde. Se é 6 horas, que ele é pago para trabalhar até 6 horas, mas não tem problema de sair 6h15, 6h20, ele chega mais cedo, por livre e espontânea vontade, ninguém impede ele é mais prestativo, ele ajuda o colega. Isso é uma pessoa que tem liderança. E se preocupa com o todo, né? Exato, com o coletivo. E isso a gente tem em qualquer lugar, tem líderes. Então, sempre as pessoas perguntam para mim, líderes se formam ou líderes não se formam? Eu, Elton, não acredito que líderes se formam. Pode até se formar, mas são exceções. Você vai gastar muito tempo, investir muito esforço sem garantia do resultado. Então, desde que eu entrei, minha missão é encontrar líderes para fazer parte do meu negócio. Mas as pessoas acham que líderes é o quê? Não tá, tem muito líder aí. É que as pessoas acham que líder é quem já sabe falar, quem já sabe vender, quem já sabe liderar. Não é isso. Líderes são pessoas que têm proatividade. Aí eu trago eles para cá, eu só preciso ensinar o quê? As habilidades que o meu negócio precisa. Mas eles já têm a essência que eu preciso. De fazer mais, de ser proativo, de ter 2 atividades, de ter 3. É isso que a gente precisa aqui dentro. Então, tem pessoas que querem entrar comigo na Rinode e às vezes não estão trabalhando, não tem nenhuma fonte de renda. Sabe o que eu falo? Arruma um emprego, depois que você arrumar um emprego, você volta a falar comigo que eu vou te ensinar a ser rico. Porque se ela nem gosta de trabalhar, eu quero que uma pessoa assim. E outra, ele acha que aí não vai trabalhar aqui. Não, aqui é um negócio para quem gosta de trabalhar a mais. A mais. Então, eu trabalhei por muito tempo, saía 18 horas do fórum, não voltava para casa, comia alguma coisa rápido, né? E fazia 2, 3 visitas todas as noites. Geralmente era 2, mas quando um louco me aceitava chegar 9h40 na casa, porque eu fazia 7 a umas 8, aí chegava 8h30, terminava umas 9h30, se me aceitasse chegar, Campo Grande eu morava em Campo Grande nessa época, uma cidade, tudo lá é 20 minutos, de uma ponta na outra é meia hora. Em Goiânia, né, é grande, mas não é tão diferente também, tudo rápido. Se me aceitasse chegar 10:10 na casa, eu fazia a terceira. Então eu falo assim, o que eu fiz foi simples. Deixei de assistir Jornal Nacional e novela, comecei a fazer turismo de sofá. Toda noite eu vi um sofá diferente. Se você está vendo só o sofá da sua casa, te garanto que aí não é a melhor maneira de crescer. Você precisa estar falando com pessoas diferentes. E quando a gente se torna profissional nesse negócio, nós aprendemos a fazer contatos todos os dias. Acabei de almoçar com você, eu já conheci 2 pessoas que eu chamo pelo nome. Né? O Caio, o Altamir. Se eu voltar lá de novo, eu vou chamar eles pelo nome. Pelo nome. E eles já vão falar, nossa. Então, todos os dias, se eu quiser, eu ponho o telefone na minha lista, com muita facilidade. Tem gente que eu nunca liguei, mas o nome está lá e o telefone, o Instagram. Mas você tem a ferramenta, né, Ali? Isso é no seu cotidiano, você não sai para fazer isso. Isso acontece no seu dia a dia. Porque já está no meu subconsciente, é inconsciente. Se eu acho que eu devo chamar para conhecer o negócio, depois eu analiso. Mas eu tenho um lema comigo. Friends first, amigos primeiro. Então o meu contato é de fazer o contato genuíno. Quero conhecer a pessoa. De verdade. Se for entrar no negócio, ótimo. Se não for também, ótimo. Não espero nada de ninguém. Uma vez fui cadastrar uma pessoa, quem era? Era um amigo, até já tinha experiência. Ele falou, o que você espera de mim? Era o pastor Edil. Ele falou, o que você espera de mim? Que a gente continue amigo. Se você fizer o negócio e se der bem, ótimo. Mas se não, tá tudo bem. E a gente não pode colocar expectativas nas outras pessoas. Por quê? Não está no seu controle. Não está. Por isso que um dos meus mantras é tenha metas de comportamento e não de resultado.
Por quê? Comportamento eu controlo 100%. Porque o resultado nem sempre está 100% na nossa mão. Porque o resultado vem de uma organização, vem de uma equipe. Então, não posso ter 100% do controle disso. Mas quantos planos, quantos clientes, quantas pessoas falo, quantos contatos eu gero por semana, isso eu tenho controle. E você tem que fazer isso pelo tempo suficiente. Por isso que eu falo, as pessoas têm muito medo de fracassar ou medo de errar. E o fracasso em si, ele não prejudica em nada. Porque não toda a história de sucesso tem fracasso. Para aprender qualquer coisa, a gente precisa errar. Não conheço alguém que aprendeu sem errar. Então, o fracasso e o erro em si não atrapalha ter sucesso. O que atrapalha ter sucesso é o medo de fracassar e o medo de errar. Não é o fracasso nem o erro. É só o medo, porque o medo te paralisa. E no multinível, no marketing de rede, sucesso é fracassar pelo tempo suficiente. E o fracasso, eu penso que é quando a pessoa para. E aí ela fracassou. Entendeu? Não. Quando ela para, quando ela desiste. Quando ela desiste, ela não fracassou, ela morreu. É. Mas enquanto ela continua, se houve um fracasso, é temporário. Sucesso é somatória de vários fracassos, gente. É isto. Né? Fracassou, ninguém fracassa 100%. A gente fracassa fazendo um pouquinho. Exato. Você não chegou no 10º degrau, mas subiu para o 2º. Exato. Isso é um fracasso. Por isso que eu sempre falo também, existe a pessoa pessimista, a realista e a visionária. E eu sempre costumo dizer, o fracasso de todo visionário é maior que o sucesso de qualquer realista. O pessimista, a vida dele está aqui. Os três estão aqui, né, no mesmo nível. O pessimista, de tanto reclamar, a vida dele cai um pouquinho. Pronto. O realista, ele não reclama tanto, senão vão achar que ele é chato. E também não sonha grande, senão vão falar que ele é louco. Ele acaba crescendo um pouquinho. O visionário fala, não, cara, eu estou abrindo esse mercadinho aqui lá na periferia, mas daqui 10 anos eu vou ter umas 20 lojas. Passou 10 anos, ele só tem 7. Fracassou. Mas ainda é muito maior do que o realista que não saiu do lugar. Está lá no seu emprego, gente. Não teve coragem de abrir nem no bairro o mercadinho. E é isso que eu digo, ele só fracassa quando ele desiste de colocar o sonho dele no jogo, né? De continuar. Mas ele nem desiste, ele não começa. O realista não começa. Se ele sonha grande, as pessoas falam que ele tem medo de ser julgado como louco. Se ele reclama muito, igual um pessimista, o povo vai não querer sair com ele. E se tem sonhos grandes, as pessoas também não vão querer sair com ele, porque a maioria das pessoas são medianas e querem conviver com pessoas medianas. Semelhante atrai semelhante. E como atrai? Então, a pessoa que é mediana, ela não quer ficar com o cara reclamando também, que reclama de tudo. E ninguém aguenta. Só que ela também não quer andar com pessoas que estão no mesmo nível que ela, mas estão sonhando, falando que vão conquistar isso, falando que vão viajar o mundo, vão falar, você é louco, onde você mora? Olha o seu trabalho, olha o que você ganha hoje, você nunca vai fazer isso. Esse é o realista. Exatamente, ele já não acredita. Ele nem começa. Ele nem começa. Né? Ele nem começa. Elton, a sua equipe, como eu falei, ela é grande, né? Ela está em todos os estados, no país inteiro, e está também nos 8 países da América Latina. Né? Brasil, mais 7 países. Mais 7 países. 8 no geral. No geral. Tá. Como que você consegue manter viva, né, a cultura, a duplicação, o propósito em uma equipe tão grande? Esse é o maior desafio, né? A gente não tem contato com todo mundo, é impossível, por isso que a gente tem que dividir as coisas em células. Eu tenho os líderes maiores têm os líderes deles, e aí a gente vai conhecendo principalmente essa liderança que está com o mesmo objetivo comum, com o mesmo foco de crescer, de ser um novo duplo, triplo, imperial diamante aqui na Rinode. Então, a gente sempre tem um contato e vai sempre observando aquele novo que vai se destacando para a gente trazer ele mais para perto. Mas
Se você é um desses que quer mudar de vida, está aí na rede, estou disposto a conhecer, receber todo mundo aqui. Se realmente você quer fazer, fale com a gente, não fique esperando. Sou aberto, respondo todo mundo. Chega aí que nós vamos trabalhar junto com muito afinco. Lembrando que eu só vou te direcionar, eu não vou fazer por você. Então, estar em contato com a liderança é muito mais para você se inspirar e adquirir hábitos que essas pessoas têm, porque ninguém vai fazer por você esse negócio. Exatamente. Quem olha de fora, Elton, diz assim que acha que é sorte ou o momento, né? Nós sabemos, quem te acompanha, sabe que tem disciplina, rotina, estratégia nisso, né? E aquela pergunta, né, que eu tenho certeza que todos vão adorar, né? Eu já sei a resposta, tá? Eu já sei a resposta, mas eu vou perguntar para falar novamente, porque você já falou aqui. Quais são, assim, os hábitos ou rotinas que sustentam o teu desempenho, mesmo nos dias, nos momentos desafiadores? Isso eu costumo sempre falar o seguinte: existem dias maravilhosos, existem dias que não são tão bons assim. Para todo mundo. É assim para você? É assim para você? Você tem dias bons e tem dias ruins. Só que tudo que nós temos são os dias. Não temos outras coisas. Nós só temos os dias, sejam eles bons ou ruins. Então, se você hoje quer ter dias melhores, você tem que tomar a decisão, nos dias ruins, de fazer o que precisa ser feito. Então, isso que eu levo comigo. Se você olhar lá no meu Instagram, é um dos vídeos fixados lá. É um vídeo que eu saio do dentista e torço o tornozelo. Caio no chão, rompi o ligamento. Não foi aquela coisa tão séria assim, porque como ser skatista, essa foi a 11ª vez, então estou bem acostumado. Foi 6 vezes no esquerdo, 5 no direito. Então eu já entendi assim, torceu, deu uma inchadinha. Então, o que aconteceu? As 2 reuniões que eu tinha que fazer depois daquele dentista, eu fui lá e fiz, porque era preciso fazer. E mesmo que era um dia que não estava tão bom. Um dia que eu me machuquei, um dia que eu caí no chão, né? Fiz questão, falei com o meu dentista, tem cama? Tem. Peguei a câmera de segurança, peguei o vídeo e ainda usei o vídeo para fazer um post falando exatamente sobre isso que você me perguntou. Existem dias ruins e dias bons. E o segredo para ter dias melhores é que nos dias ruins você tem que manter a decisão de fazer o que precisa ser feito. Aí você vai ter dias melhores. Porque se você quiser trabalhar só nos dias bons, dá também, mas essa conta não vai fechar, não vai ser a melhor possível. A gente precisa fazer o que precisa ser feito todos os dias, mesmo que pouco. Rinodê não é algo de fazer muito de vez em quando. Você pode até fazer pouquinho, mas de forma consistente, todos os dias ou todas as semanas. E você fala assim, Elton, terça, quinta e sábado eu vou focar em recrutamento. E se você fizer isso todas as semanas, ao longo de 3 anos, eu duvido se você não vai criar uma organização muito produtiva e lucrativa depois de 3 anos, fazendo 3 dias por semana, mais todas as semanas. Um ano tem 52 semanas, então estou falando de 156 semanas. Minha carreira, o que mudou muito a minha vida foi fazer ligação. Então, toda sexta, das 9 às 11 da manhã, eu ligava para 30 ou 50 pessoas. Todas as sextas por mais de 2 anos. De 50, 20 ou 30 às vezes nem te atende. Mas aí eu marcava segunda, terça, quarta, quinta e algumas pessoas até no sábado. E marcava pelo menos, de média, era 7 encontros. De 5, já cheguei a ter semana, consegui 12. É o que ninguém vê. De média, é 5 a 7. Então, se eu apresentar para 5 a 7 toda semana, eu sei que eu vou ter resultado. 5 são 20 pessoas. Pior das hipóteses,
não vou dizer que vai entrar, talvez nesse mês não entra nada, mas vai ter 2 ou 3 interessadas que vão entrar no outro mês. Aí eu faço follow-up com essas 3. Ah, mas eu não tenho esse nome, gente. 20 a 30 não atende. Eu ligo de novo para essas 20 a 30 toda semana. E tenho a habilidade de o quê? Que eu fiz hoje na hora do almoço? Contatos. Contato. Se eu hoje falar assim, Caio, qual que é o seu telefone? Gostei do seu perfil, ele ia me dar? Ou qual o seu Instagram? Com Ele ia me certeza. dar? Mais um nome. Tá? Então essas coisas as pessoas não vê. Pensa que foi tudo na sorte. Exatamente. Né? E eu sempre falo, quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho. Elton, você é um dos líderes, né, mais estáveis, né, da empresa. E isso diz muito sobre a sua visão. O que a gente vê hoje? Que o mercado mudou, principalmente, como nós falamos hoje, pós-pandemia, né? Redes sociais, novas gerações, outras formas de fazer o negócio, né? Mas você se manteve firme, né? Sempre se adaptando. A gente tem visto isso, né? E algumas coisas, como aqueles vídeos lá, você foi, né, na dianteira, né? Como que você enxerga o futuro do marketing de relacionamento no Brasil e nos países em que a Renaudê atua? Olha, eu acho que a grande grandeza do marketing rede, para mim, é o sistema educativo. É aquilo que ele te transforma. Isso nunca vai acabar. Acontece que talvez a entrega das coisas vai mudando. Antigamente, você queria falar com alguém, você fazia o quê? Enviava uma carta. Depois, um telex. Um fax, depois. Depois, fax. E-mail. Né? Hoje, te liga, manda um WhatsApp, ligação de vídeo. Então, o que muda muito das coisas é a logística. A essência nunca vai mudar. Então, a gente está passando por uma fase de adaptação, porque o mundo está mudando. Se o mundo está mudando, com certeza o marketing rede também vai precisar mudar. Porém, ele já era avançado ao longo do tempo, porque tudo que falam hoje, economia compartilhada, comunidade, ecossistema, isso tudo, marketing rede desde 1959. Por isso ele era mal compreendido, porque ele estava muito à frente do tempo. E as pessoas não entendiam. Não entendiam. Então, hoje, as pessoas falam muito disso. Você precisa criar um ecossistema, uma comunidade, né? Um clube. Você só cresce se abençoar outras vidas, em qualquer área, né? Entendeu? Esse é o propósito. Então, isso a gente fazia na época que era offline. Então, quando eu comecei, a gente fazia anúncio no jornal, renda extra, liga aqui. Né? Direto. Não tinha... Pegava a lista nem telefônica. A internet. Então, era assim. E esse trabalho gera muita habilidade. Então, hoje é mais fácil, mas tudo que é mais fácil também forma pessoas mais fracas. Mas a gente precisa entender hoje, o que eu acho que é o grande gargalo do marketing rede de hoje, é que os jovens hoje têm muitas opções. Então, eles acabam não olhando ainda com aquele brilho no olhar que talvez nós olhamos lá atrás para essa atividade. Porque hoje ele pode ir para o Uber, ele pode vender no Mercado Livre, Marketplace, Dropship, afiliado, influencer, vender um produto digital, ele pode fazer um dinheiro sem sair da casa dele, e isso chama mais a atenção do jovem de hoje. Só que a gente não está... Então, o grande desafio nosso é atrair esse jovem, para ele pelo menos ver e entender a mecânica do negócio. Porque se ele entende a mecânica do negócio, ainda assim é atrativo mesmo para as pessoas jovens, mesmo para a geração aí Z, né? Gen Z. E isso é o grande desafio, né? Renovar essa frota. Nesses anos, nessa década que a gente passou de Renaudê, quantos diamantes a gente teve aí de 18, 20, 21 anos? Um monte. Hoje, está muito raro, porque não está entrando. Entra pouca gente, mas geralmente está entrando jovens que a família já é da Renaudê. Então por exemplo, tem os meninos de Belém, acho que tem 18, 17, eu tenho 13, então quando eu entrei na Renaudê, eles tinham 4, 5 anos.
E quando eu entrei, nem os pais estavam concebendo, nem pensava. E eles estão trabalhando. Ó, compraram uma BMW com vendas e um pouquinho de rede. Tá, então me diz, você tem observado novos líderes surgindo. O que eles estão fazendo de certo? E o que eles precisam, esses mesmos novos líderes, o que você percebe que eles precisam aprender? Cara, as pessoas que estão realmente desenvolvendo o negócio, estão adquirindo um resultado, e até com um tempo bem interessante, são pessoas que têm um nível de consciência mais alto. Geralmente são pessoas que já são empresários, já têm uma vida um pouco mais estáveis e entraram, porque essas pessoas, elas não entram no emocional. Elas entram, entenderam e vão fazer. E fazem o que precisa ser feito. Tem mais disciplina, porque já tem outros negócios, porque já tem uma vida estabilizada. Então não vem brincar. E a pessoa de nível de consciência mais baixo, ela entra porque ouviu alguém mostrando que ganha 50 mil. A pessoa de nível de consciência mais alto... Ela só vê lá o valor. Ela vê só o resultado. A pessoa de nível de consciência mais alto, não adianta você mostrar que ganha 50, 100, 200 mil. Se ela não entender como faz para ganhar isso, ela não entra. Então não adianta falar do resultado para as pessoas. É uma coisa que eu bato muito na tecla. Você tem que explicar o conceito. Por que na Rinode nós podemos ter esse resultado? Porque aqui tem as principais pilares, principais princípios para ter sucesso financeiro, que é o quê? Duplicação. Escalabilidade e alavancagem. Então, você pensa que em Goiânia, qual que tem uma rede de supermercado daqui? Grande. Bretas, Thalita? Tem quantas lojas? Não sei. Quantas lojas tem de Bretas? Todo bairro parece que tem um, né? Vamos falar. Tem uns 10 mil funcionários? Deve ter. Não sei. 10 mil funcionários trabalhando 8 horas por dia. Quanto o dia do sócio desse supermercado produz em horas? Em um dia ele tem uma produção de o quê? 80 mil horas. Isso é alavancagem. Isso é alavancagem. E aqui na Rinode a gente tem isso. E temos escalabilidade. Então ele começou ali com uma loja que tinha só 50 funcionários. E ali ele estava preso ainda. 50 funcionários, uma loja. Mas ele tinha alavancagem. 8 vezes 50, 8 horas por dia de 50 pessoas. Quanto que dá? 400 horas. Aí ele abriu mais uma unidade. Começou com os mesmos. Cresceu um pouquinho aqui, cresceu. Ficou com 100. Agora ele tem 800 horas. Com 100 ele abriu outra unidade. Essa ele já abriu com 100. Mais 800 horas. Abriu outro supermercado com mais 800 horas. Daqui a pouco ele tem 10 supermercados. Que não depende só 10 com 800 horas cada um. Já estamos falando de 8 mil horas. E hoje ele tem 10 mil colaboradores, que dá 80 mil horas por dia. Pronto. Então ele consegue ter o quê? Alavancagem, que é o quê? Uma maneira de melhorar algo. O dia só tem 24 horas, mas com 24 horas ele produz 800 horas, 2 mil horas, 80 mil horas. E no modelo de renda linear, que é o empregado ou autônomo, o que acontece? Você trabalha das 8 horas por dia, em média 40 por semana, 160 por mês, aproximadamente 2 mil horas por ano. E se for uma mulher, ela vai precisar de 30 anos de contribuição para se aposentar. 30 vezes 2 mil horas por ano, 60 mil horas. Tudo que ela tem, tudo que ela adquiriu foi ao longo dessas 60 mil horas dedicada ao longo de 30 anos de vida. Hoje, minha equipe é maior, mas vamos falar que eu tenho só 10 mil pessoas que trabalham 1 hora por dia. 1 hora por dia. Então, o meu dia tem quantas horas? 10 mil horas. 2 dias? Tem mais, porque a gente falou de uma oitava horas. linha que tem 2 mil. 3 dias, 30 mil horas. 4 dias, 40 mil horas. 5 dias, 50 mil horas. 6 dias, 60 mil horas. A cada 6 dias eu economizo 30 anos de vida. Interessa para alguém? É isso que a gente precisa explicar para as pessoas para entrar nesse negócio. Não bônus tal, se ganha X, fulano ganha Y, se tem viagem para o Caribe. Exatamente. Isso aí não adianta. Para quem não está, não adianta. Você tem que mostrar como a ferramenta funciona. Se ela usar a ferramenta,
Dessa maneira, ela vai ter o quê? Uma alavancagem de horas e poder escalar esse negócio através de outras pessoas. Que é o segredo do negócio. TDO e DDO. DDO, dinheiro dos outros, tempo dos outros. Isso que o empresário faz. Ele compra produto 30, 60, 90 do fornecedor, tem os colaboradores que vão vender esse produto, venderam, pagou o fornecedor, pagou o salário, e se sobrar alguma coisa é do empresário. Então, aqui nós somos empresários. Então, o empresário ele precisa fazer duas coisas, aprender a fazer gestão de dinheiro e gestão de pessoas. Apenas isso. Tem que ser muito bom. E no nosso negócio tem um viés de contato muito forte, de conexão, de relacionamento. Então você tem que ser muito bom com pessoas. Mas também tem que ser bom com dinheiro. Senão você vai ganhar o dinheiro e vai sumir. Tem gente que parece que tem um imã invertido no bolso. A hora que ele tenta colocar o dinheiro voa. Sabe quando você inverte o imã, em vez de atrair, repele? Tem gente que tem um imã invertido dentro do bolso. Não para o dinheiro no bolso. Exato. Então a gente precisa aprender. Empresário tem que aprender a fazer gestão de recursos, de dinheiro e gestão de pessoas. Essa é a principal atividade que a gente tem que ter aqui dentro. Claro que no início, para eu ter as pessoas, eu preciso aprender habilidades de venda, habilidades de recrutamento, habilidades de retenção, Exato. Que é a liderança. Através da liderança, eu reconheço as pessoas, através da liderança, eu me relaciono com as pessoas e através da liderança, eu ajudo a ele criar o seu próprio resultado. Eu não crio o resultado de ninguém, eu só ajudo. E quando a pessoa tem reconhecimento, relacionamento e resultado, ela fica aqui por muito mais tempo. Isso é retenção. Ótimo. Elton, você deu uma aula aqui agora. Você deu uma aula de como explicar, de como fazer. Passou o plano assim, literalmente. Como a pessoa deve convidar, deve apresentar o plano, deve mostrar para a pessoa no momento dela entrar. Então, a partir do momento que a gente colocou a pessoa, que nós estamos fluindo no negócio, né? Eu vejo que você fala sobre, inclusive, a consistência, é o que nós falamos, acima da emoção, né? Que é o que pega, tá? Explica pra gente o que isso significa na prática, tá? E como essa filosofia te ajudou a chegar onde está. Porque, e filosoficamente, ele explica tudo. Eu acho que assim, você precisa ter propósito bem claro, paciência, persistência e muita transpiração. Né? Então, para mim, isso é uma combinação infalível para ter sucesso. As pessoas não sabem o que querem de verdade. Então, tem que ter um propósito. E paciência, gente, não é ficar parado esperando. Paciência é continuar trabalhando mesmo que não aconteceu ainda. E persistência, cara, você tem que persistir. Então a gente fala, né? O Sandro fala, sucesso é questão de decisão. Aí eu gosto de dizer, sucesso aqui no nosso negócio são 3 simples decisões. A primeira decisão, de fazer algo diferente, e você já fez, que é assinar o contrato, fazer o cadastro. A segunda é de ir até o final, ou seja, manter a primeira decisão. E a terceira é de pagar o preço. Porque não tem almoço grátis. Então você tem que decidir fazer algo diferente na sua vida, decidir ir até o final e pagar o preço. As pessoas não querem pagar o preço. Então eu sempre costumo dizer que também sucesso ele é muito mais parecido com uma lanchonete do que um restaurante. Hoje nós fomos num restaurante. Como funciona no restaurante? Nós chegamos, nos levaram para uma mesa, nos acomodamos, fizemos o pedido, trouxeram a comida, desfrutamos da alimentação e depois pagamos a conta. Como é na lanchonete? Você entra na fila, escolhe o que você quer, paga, pega um pager ou uma senha, fica esperando ser chamado. Você foi chamado, você vai lá buscar, vai escolher sua mesa para sentar, aí desfruta da refeição. Ou seja, você paga o preço antes. E a vida
sucesso na nossa vida é igual uma lanchonete. Só que a maioria das pessoas, elas querem sentar diante da lareira da vida e falar para ela assim, me dê calor que eu vou colocar a lenha. Não, primeiro você coloca a lenha. Depois você recebe calor. Mas as pessoas ficam de frente à lareira esperando que a lareira lhe dê calor e depois ela vai colocar a lenha. Né? Então, tem que pagar o preço. Toda promessa tem uma ordem antes. Você vai encontrar a terra prometida. Mas antes, abandona sua família e atravessa o deserto. Você vai ser o rei de Israel, mas antes, você tem que derrubar o gigante. Toda promessa tem uma ordem. Elton. Então aqui, todo prêmio tem um preço proporcional a ser pago antecipadamente. Quer ser diamante? Tem um preço proporcional a ser pago antecipadamente. Quer ser triplo diamante? Tem um preço proporcional a ser pago antecipadamente. Mas o que eu digo para você, que lá na frente esse preço vale muito a pena. Aqui eu falo assim, todos os nãos que você recebe, lá na frente você vai receber por cada não desse. Um não aqui nunca é perdido, lá na frente você recebe por ele. E como? Elton, quem te conhece de perto, né, sabe que por trás desse líder gigante, né, existe um homem simples, tá? Um homem que ganha o que algumas pessoas levam 20 anos para ganhar, o que você ganha no mês, né? Tem gente que leva 20 anos para ganhar, ok? Só fazer a conta. Tá? Nunca fiz essa conta. Pode fazer a conta. Então, e por trás desse homem simples, tem um homem simples, um homem centrado, né? E eu sei que você é muito presente na vida das suas filhas, né? E isso, para mim, é uma das coisas, assim, mais bonitas, né? Que eu vejo, tá? Como que você equilibra o ritmo de trabalho, né? Com o tempo de qualidade com as suas filhas e sua família. É muito desafiador, né? Porque, assim, a gente acaba tendo muitos compromissos e, às vezes, a gente tem que pagar esse preço de ficar um pouco longe da família, porque a gente tem um compromisso com muitas pessoas. Então, assim, poderia ser bem melhor do que eu sou? Poderia, mas eu tento fazer o meu melhor. Então, não sei que eu não sou o melhor pai do mundo, mas eu tento ser presente e me dedicar quando eu posso estar ali presente, estar 100%, porque eu acho que tem 4 potes na nossa vida que a gente precisa estar sempre procurando encher ele, né? Aumentar esse pote, que é o pote da mentalidade, da espiritualidade, da família, que você pode escrever como relacionamento, e da vida da saúde financeira, né? A gente precisa estar equilibrando esses potes. Então eu tento ali colocar todo dia um pouquinho em cada pote desse aí, para procurar ampliar aí, encher esses baldes aí, ficar cheio. Eu falo, nunca eles vão ser, e nem devem, porque eu acredito que sempre pode encher mais. Então, quando a pessoa fala, nessa área meu balde é cheio, para mim isso já é escassez, mesmo que é cheio. Por quê? Se está cheio, não pode caber mais. Então, eu acho que sempre pode ampliar as coisas, né? Então, cara, pode ser, já estou no nível que é acima da média, ótimo, mas dá para melhorar. Então, acredito que sempre as coisas dá para melhorar. Se o pote está cheio, troca o pote, pô, pega um pote maior, né? Exato. Então, eu sempre brinco, né? O pote tem que sempre estar cheio, mas ele pode sempre, se ele está cheio, troca o pote. Se é de 1 litro seu pote, pega um de 2, agora está na metade, tem mais espaço para crescer. Porque se você não fizer isso, você nunca vai melhorar, você vai ficar no mesmo lugar. Então, e para gente que vai tendo os bons resultados, vai ficando com a vida mais cômoda, nós somos que precisamos nos colocar sempre em desafio. Porque a vida é muito fácil, é muito tranquila. Então, eu sempre tento colocar
desafios para minha vida. Seja lá tomar banho gelado, qualquer coisa simples, mas eu não posso ficar muito cômodo. Porque é simples, você está tendo um resultado acima da média. Gente, 90% não ganha mais R$ 3.422 do Brasil. 90%. Para entrar no 5% mais rico, 10.800. Não é 200 mil, é 10.800 reais. Você está no 1% mais rico, é 29 mil, você está no 1% mais rico. Então, a gente que tem um resultado muito acima da média, a gente não pode deixar acalmar as coisas, senão a gente fica mediano demais e muito confortável. É muito confortável. Se quiser não trabalhar 2 meses, você pode não trabalhar 2 meses. Você pode, eu posso. Mas que isso vale a pena na vida? A não ser que você já programou isso, quero ficar 2 meses na Europa, vou viajar. Beleza, é o seu propósito. Mas se não for, faz sentido ficar em casa sem fazer nada? Faz outra coisa, voluntário, já não é mais por dinheiro. A gente precisa se colocar em movimento. Porque a nossa memória, ela depende do movimento físico que eu estou falando. Físico, se deslocar de um lugar para o outro, se colocar em ação. Porque quanto mais você se movimenta, mais você está olhando uma rua nova, não sei o quê, isso vai exercitando a nossa memória. Isso é científico. Então, pessoas ficam muito paradas, vai acabando ficando o quê? Velha gaga, esquece tudo. Esquece até o nome da filha. Né? Então a gente precisa sempre se colocar em movimento. Sempre. É desafiador para quem já tem grandes resultados? É mais desafiador. É mais desafiador porque é aquilo que está precisando. E geralmente o que eu vejo é que quem já não precisa está fazendo mais. Exatamente. Porque acostumou. Exatamente. Porque para chegar naquele lugar, teve que fazer muito. Então, fez muito por muito tempo, acostumou, gente. Mas faz com uma diferença, com o conforto. Lógico, com conforto, sem preocupar. Exato. Não precisa matar um leão todo dia. Né? Diferente. Você mata um outro todo dia, mas você já sabe que tem 10 leões amarradinhos, que no outro dia só meteu o machado nele. Exatamente. Não precisa mais caçar. Tem gente que tem que matar o leão todo dia, mas tem que ainda encontrar o leão. Então, a gente tem essa tranquilidade. A gente ainda mata o leão, só que os leões já estão presos ali. Ó. Traz o leão de hoje aí. É isso. Agora me diz, Elton, que lição você quer deixar para suas filhas, né? Através do teu exemplo? Olha, a educação é um negócio desafiador. Por mais que a gente tenha habilidades, tenha desenvolvimento pessoal, educar os filhos é sempre um desafio, né? A gente talvez passou por mais dificuldade, aí quer dar mais coisas do que o que eu não tive, a gente quer dar isso. Mas o que eu sempre acho que o principal que eu vou sempre falar para elas é: não deixe nunca alguém dizer para você que você não pode fazer isso ou não pode conquistar isso na sua vida. Aí o que elas quiserem ser, elas sejam, mas quero que elas acreditem que elas podem fazer tudo através do próprio esforço. Essa acho que é a maior lição que eu quero deixar para elas. Não é uma lição minha, mas é uma lição de vida. Eu acho que se elas seguirem isso, porque isso é que eu acredito. E a minha vida mudou quando eu parei de ouvir a opinião dos outros. Então eu sempre falo, não deixe que a opinião dos outros se torne verdade na sua vida. Porque muitas vezes ela não é verdade, você acredita. E de todo jeito as pessoas vão falar, como a gente comentou hoje. Tem gente que fala assim, não, trabalha, porque quando o dia que você tiver um resultado, ninguém vai falar nada. Vão continuar falando. Se você não tiver resultado, as pessoas vão falar que você é preguiçoso, não tem resultado. Se não tiver o autoconhecimento... Se você tem muito resultado, vão falar, nossa, esse só trabalha, só pensa em dinheiro. Vão falar de qualquer coisa. Esse tem muito resultado porque teve sorte. Exatamente. Sempre vão falar. Elton, eu te vi começar e hoje eu tenho o privilégio, né, de ver você impactando milhares de pessoas, tá? E sei que o que mais te move não é o cheque, né? É o propósito e o impacto que você causa na vida das pessoas, certo? E eu vejo isso, você causa esse impacto na vida das pessoas porque, veja bem,
Hoje, e eu sei disso, eu tenho certeza disso, porque chega um momento que a gente não faz mais esse negócio realmente pelo cheque, pelo que você ganha, mas pelo propósito, né? E pelo crescimento que nós temos nesse contato com as pessoas, em que primeiro a gente se prepara, a gente se conhece, a gente melhora como pessoa para poder tocar outras pessoas, certo? E eu senti isso também no decorrer desses anos. Você também sempre me inspirou, me inspira, né? Pelo que você fez, pelos seus exemplos, né? Aprendi muito com você, aprendi muito com líderes que antes de você, com a Adelaide, né? Com o Francisco, né? Com as pessoas, sei que vou aprender com outras pessoas que vão chegar. Então, eu diria que isso é uma conquista, isso é o. Eu digo que essa é a cereja do bolo do nosso negócio, a pessoa que nós nos tornamos através dessa oportunidade, tá? Depois de tantas conquistas, tá? Me diz assim, o que é o sucesso para você? O sucesso para mim primeiro, eu acho você cumprir ali aquilo que você determinou lá atrás, né? Mas muito mais do que isso, em cada fase da sua vida, o sucesso vai ter um significado. Quando eu comecei, sucesso para mim, será que um dia eu vou ganhar 10 mil reais? Eu não tinha habilidade, eu não tinha conhecimento para entender que sucesso não era só isso. Então hoje, sucesso para mim é eu fazer que mais pessoas tenham um resultado parecido com o meu. É levar mais pessoas para o topo. E no marketing de rede isso é possível, né? O topo é muito grande, é o contrário. Você pode levar muitas pessoas para o topo. Você pode levar pessoas que vão passar o seu resultado. E principalmente não é financeiro. O financeiro ele é a consequência. É quando você pega as pessoas e tira ela de uma... melhora a inteligência emocional dela, tira trauma dela, diminui as crenças limitantes, acaba com as crenças limitantes, coloca uma crença visionária, uma mentalidade positiva na vida dela. E isso causa um impacto não só no nosso negócio, mas um impacto na sociedade como um todo. Então, o marketing de rede, para mim, é isso. Então, um legado que eu quero deixar é que as pessoas impactem a vida dela, da família, não só na ordem financeira, mas, cara, se tornando uma pessoa melhor, um amigo melhor, e um líder melhor, e uma virtude que eu acredito que que ajuda muito isso, e talvez eu tenha um pouco disso, eu nem gosto de falar, porque quem fala que tem isso acaba não sendo, mas é humildade. E o líder, ele prova que é humilde quando ele consegue aprender com todo mundo. Com pessoas que têm menos resultados, com pessoas que têm mais resultados, com pessoas da linha ascendente, da linha descendente, com os crosslines, com os corporativos. A gente precisa aprender com todo mundo, ter essa mente aberta para aprender com todo mundo. Vai ter coisa que um porteiro vai saber que eu não sei, vai ter coisa que quem acha pessoa que sabe tudo que morreu. Usa um computador vai saber mais coisas do que eu. Então não se fechar, não acreditar que você é melhor que os outros, porque você tem um cheque melhor, né? Eu falo assim, eu nunca vi Jesus Cristo falando que ele é o melhor do mundo, porque o dia que ele falasse isso, ele deixou de ser. Eu nunca vi. Então, a gente não precisa ser melhor que ninguém. A gente tem que ser e deve tentar ser melhor que a si mesmo todos os dias. Em alguma área, lembra? Você tem que pôr mais um pouquinho, encher um pouco mais daqueles potes lá. A família, o pote do financeiro, o pote da espiritualidade, o pote da mentalidade, todos os dias. Mas é o seu pote, para de olhar para o pote do vizinho. Se for olhar para o pote do vizinho, é para ajudar a encher os dele, não para ficar olhando e comparando. Tem gente que fica feliz que do vizinho está seco. Fica triste porque do vizinho tá grande, né? Então, as pessoas falam, a grama do vizinho sempre é mais verde, né? Eu falo, qual a grama que é mais verde? Aquela que você rega. E a pessoa só rega, só faz isto, Elton, eu acredito, quando ela tem realmente visão.
E isso, você me lembrando hoje, quando você esteve em casa, lá no começo, né? Você andava da sala para a cozinha, eu ia para a cozinha, você ia atrás de mim falando, ó, Rosana, vai acontecer isso, isso e aquilo aqui. Porque através desse negócio, a nossa equipe vai crescer dessa forma. Porque se a gente tiver isso assim, ó, nós vamos chegar lá, nós vamos ter milhares de pessoas. E com essa premiação, nós vamos isso, isso, isso e aquilo, né? Então, eu acredito nisso, que a pessoa, ela só faz, ela só se move, ela só vai atrás quando ela acredita, quando ela tem a visão. E isso, você mostrou essa visão desde lá do início, entendeu? E eu estava em Cancún agora, na viagem de duplo diamante, e fiz um pequeno treinamento lá, um bate-papo. E eu falei, todas as viagens, as primeiras viagens internacionais que eu fiz na minha vida foi com a Rinodê. Tirando Paraguai e Bolívia, que eu moro lá do lado, né? Fui na fronteira. E eu falei para as pessoas lá que toda vez que eu faço uma viagem, eu ganho alguma coisa, eu não fico tão impactado, tão emocionado. Essa gente, né? Eu me lembro que uma pessoa falou assim para mim, eu não sei quando o Elton está feliz ou não, porque ele estando feliz, ele está com o mesmo rosto, ele estando triste, ele está com o mesmo rostinho, a mesma imagem. O Santo fala, acertou na Mega Sena, perdeu tudo, é a mesma coisa. É o controle emocional. Não, mas não é isso. O que eu falei para eles é o seguinte, então, eu tinha tanta certeza e tinha visitado tanto isso nos meus sonhos, que quando eu fui realizar de fato, eu já não senti tão impactado. Lógico, eu amei meu primeiro cruzeiro, mas já não senti impactado. Amei a primeira vez que fui para o Caribe. Mas por quê? Tudo normal. Eu já tinha visitado isso muitas vezes na minha mente. Eu já tinha vivido aquilo com muita frequência, como se fosse uma verdade. Foi o que eu falei para eles. Então, eu estou muito feliz de estar aqui, mas talvez... Porque, para mim, eu já vivi muito isso aqui até antes de eu chegar aqui. Então, quando eu chego, eu estou feliz, tudo, mas eu não fico tão impactado. Estou aqui por dentro, mas não demonstro tanto. Por quê? Porque, para mim, eu já vivi tudo isso que a gente construiu, eu já vivia na mente antes, na minha visão antes. Aí que eu digo, a visão, acreditar, realmente. Por isso que eu falo, a gente precisa ter ousadia. O que é ousadia? Para ter ousadia precisa ter visão. Quer acreditar. Ousadia é igual visão mais coragem. Tem muita gente que tem coragem, mas coragem sem visão, o cemitério está cheio de gente corajosa. Por isso que eu digo. Visão sem coragem, não adianta nada, não vai sair do papel. Só atrás daquela montanha tem a terra prometida. Olha, eu tive uma visão atrás, mas não tem coragem de subir o morro e descer do outro lado. Não adianta nada. Então, ousadia, nós precisamos ser ousados. Que é a visão mais coragem. Tem que ter a visão e a coragem de fazer, de buscar aquela visão que você teve. Então, isso eu falei para eles lá, muito sobre isso. Cara, você precisa ter essa visão. Você tem que estar aqui hoje como se fosse a sua segunda vez, não a primeira. Porque você já tinha que estar vindo aqui na sua mente muito tempo. Hoje você está apenas concretizando aquela visão. Então, como tudo aquilo você já viveu. Aqui você está só personificando aquela esperança que você teve. Né? Por isso que eu sempre falo, se há esperança no futuro, há poder e força no presente. Agora, se você não tem uma visão, não tem uma esperança, você não se move. Você fica esperando o quê? O dia, as coisas acontecerem, né? Como que é aquela música? Deixa a vida me levar. Quem sabe, né? Faz a hora, não espera acontecer. Não, aquela da outra, deixa a vida me levar. Vida leva eu. E no multinível deixa a equipe me levar, a equipe leva eu. As pessoas querem que isso aconteça. Não e não vai acontecer. Você tem que fazer acontecer. Levar a equipe, né? Exatamente. Elton, me diz uma coisa, se você pudesse deixar uma única mensagem, tá, para quem está começando agora, qual seria essa mensagem? Acho que eu não vou nem deixar a mensagem, eu vou deixar alguns aprendizados
que eu aprendi ao longo desse tempo. Tá? Primeiro, cair, levantar e tentar de novo, que eu já falei. Aprendi isso muito com skate. Segundo, quem corre, cansa. Quem anda, alcança. Então, nosso negócio não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Então, ritmo aqui é muito mais importante que velocidade. Terceiro mantra, que isso foi ao longo desses 18 anos, e principalmente aqui na Rinode, eu fui entendendo essas coisas, né? Então, para mim, cair, levantar e tentar de novo, isso é algo muito forte. Quem corre, cansa. Quem anda, alcança. Não tenha metas de resultado, tenha metas de comportamento. Os primeiros resultados são invisíveis. Antes de aumentar a sua receita, aumente a sua humildade. Porque senão você vai aumentar a sua receita e vai gastar tudo que ganha. Então, antes de aumentar o seu cheque, aumente a sua humildade. Mais 2. Né? A verdadeira liderança é sobre pessoas. E o sétimo pilar, sétimo mantra, o sucesso é construído, ele não é encontrado. Então, cair, levantar e tentar de novo. Quem corre, cansa. Quem anda, alcança. Os primeiros, não tenha metas de comportamento. Não tenha metas de resultado, tenha metas de comportamento. Os primeiros resultados são invisíveis. Vai treinar 1 mês na academia, chega no espelho, aparece alguma coisa? Não, o nosso negócio é a mesma coisa. Por mais que você está crescendo, 6 meses, 7 meses, você vai notar o crescimento, visualizar isso com 8, 7, 9 meses. No começo você acha que nem está crescendo. Então você tem que ter essa ciência, que os primeiros resultados são invisíveis, que é a visão de longo prazo. Né? Ter esse entendimento que você precisa ganhar mais, mas precisa aprender a controlar esse dinheiro. Né? Ter a humildade para isso. E liderança primeiro é sobre pessoas. O primeiro pilar da liderança é sobre pessoas e o sucesso é construído, gente. Ele não é encontrado. Olha, ainda não encontrei aquela pessoa. Quantas pessoas falam isso para a gente? Como está seu negócio? Está indo, mas eu não encontrei aquela pessoa. Você nunca vai encontrar, porque primeiro você tem que ser essa pessoa. Aí você vai começar a encontrar pessoas como você. Você quer pessoas que façam mais? Faça mais primeiro. Você quer pessoas que recrutam mais? Recrute mais primeiro. Você quer pessoa que venda mais? Vende mais primeiro. Você quer pessoa que tem uma boa carteira de clientes? Tenha a sua carteira de clientes. Você precisa fazer mais para ganhar mais, para ser mais. Elton, foi assim, eu vou dizer para você, foi um prazer, tá? Te ver brilhar realmente, né? Com essa coerência entre o que você fala e o que você vive, realmente, tá? Tudo isso que você trouxe para nós. Então, é uma alegria muito grande, né? E eu tenho certeza que esse podcast, né, vai, assim, reverberar muito, tá? Entre a nossa rede, porque realmente foi, assim, uma aula e tanto, tá? Eu amei estar aqui com você. A sua história inspira não só quem está dentro desse negócio, tá? Mas toda pessoa que quer empreender, com certeza vai se inspirar no seu trabalho, naquilo que você faz. Então, eu digo para você que foi, assim, um prazer estar aqui, fazer esse podcast com você, uma alegria. Um prazer foi todo meu. Eu estou sempre à disposição, porque a gente está aqui, espero poder contribuir. Obrigado por compartilhar essa jornada maravilhosa com a gente. Com essa audiência aí do Number One, espero ter contribuído, nem que for com uma pessoa, porque essa é a minha missão. Tá aqui para poder ajudar o maior número de pessoas possível. E às vezes a gente nem sabe que se ajuda, né? É estranho quando as pessoas falam, nossa, fui no seu evento, virei a chave. Hoje eu entendo isso um pouco mais, mas no começo eu não entendia. Eu falava, não fiz nada, fiz só o que eu tenho que fazer. Né? E hoje eu entendo que, assim, a gente
realmente impacta a vida das pessoas. Por isso temos que ter muito cuidado com as nossas atitudes, com o que a gente fala. Liderança é sobre isso, é sobre viver o mais próximo daquilo que você fala. Isso é o que eu tomo cuidado todos os dias, porque ninguém é 100%, mas eu tento viver aquilo que eu falo, o mais próximo possível. Mas eu vejo coerência. O mais próximo possível, porque nós somos seres humanos, a gente sempre é passivo de falhas. Então, não vou dizer, eu sou o cara que tudo que eu falo, sempre faço 100% daquilo que eu falo. Cara, essa é a minha missão, eu tento fazer isso. Tento de forma consciente, tudo aquilo que eu acredito, tudo aquilo que eu falo para alguém, eu tento colocar, viver isso. E de preferência eu tento viver e depois falar, né? Porque ainda mais no nosso negócio, e o exemplo não é a melhor maneira de fazer o negócio, é a única. Então, a gente entendo aquilo que o que nós fazemos fala tão alto que o que a gente diz, ninguém escuta. E eu vou dizer para você, ninguém tem, assim, consegue ter a propriedade para falar como você fala, como você ensina, se a pessoa não viveu, tá? E isso eu percebi aqui. Então, muito obrigado por compartilhar a sua jornada conosco, tá? E você que está nos assistindo, curta, comente e compartilhe. Para que esse podcast possa chegar a mais pessoas, tá? Que serão impactadas também com esse podcast. E você que está iniciando agora, acho que e você que já está e ainda não fez, você precisa entrar na UH, na Universidade de Rinodê, e fazer as aulas. Você não pode deixar de entrar nesse negócio e não fazer o treinamento de 10 passos, fazer o método de crescimento Rinodê, que é baseado na célula de sucesso, tirar os seus certificados. Esse é o caminho. E quando você inserir alguém nesse negócio, cara, a primeira coisa que você tem que fazer para ele, lógico, ele já pegou os produtos, já está usando os produtos, é colocar ele na Universidade de Rinodê. Isso é uma profissão. Eu não conheço profissão que não precisa estudar, aprender e ensinar a outras pessoas. Todas as profissões é isso. Então, você precisa aprender e você precisa ensinar. Nossa, por mais que a gente fala, a gente percebe assim, nossa, a gente não falou sobre esse tema, porque é tanta coisa, mas a educação, a pessoa entra nesse negócio e pensa que, pronto, para vender não precisa, para vender e convidar pessoas, fazer marketing de relacionamento não precisa estudar. Precisa sim, como o Elton muito bem colocou. E para isso, nós temos um suporte incrível que não tinha quando eu comecei e nem quando o Elton começou, que é a Universidade Rinodê, que realmente é fantástica, tá? Então, nós vamos ficando por aqui. Esse é mais um episódio Number One Cast e o meu nome é Rosana Number One e te aguardo para o próximo episódio.